Eu tenho absoluta convicção que você sabe muito pouco sobre o falar em línguas. Quer ver? Se eu te perguntasse hoje o que é falar em línguas, eu tenho certeza que você falaria: é para autoedificação de si mesmo. Mas será que o dom de línguas foi feito somente para isso? É por isso que nesse vídeo você vai aprender um pouco mais e eu vou te contar aquilo que não te contaram sobre o falar em línguas. E a última é a melhor para que você possa aprender e desenvolver nesse dom aquilo que Deus tem para te entregar, que é maior do que somente aquilo que você sabe. Fica até o final, que Deus vai falar com você. Quando falamos do falar em línguas, nós estamos falando de o último dom que foi entregue, derramado pelo Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que temos que entender é que existem diversas divergências no meio teológico para explicar o que é falar em línguas. Uns acreditam que o falar em línguas é somente para uma classe de crentes. Outros acreditam que o falar em línguas é para todos os crentes. Já outros acreditam que o falar em línguas já cessou e ninguém precisa mais falar ou utilizar esse dom. Para que você possa entender a era que o dom de línguas nasceu, você precisa entender antes mesmo o que Jesus veio nos ensinar. Você lembra do maior ensinamento que Jesus nos entregou? O maior ensinamento que Jesus nos entregou em terra foi a oração do Pai Nosso. Foi Ele mesmo que nos disse e nos ensinou a oração que é mais eficaz para todo cristão. Jesus, ele veio somente com um objetivo maior, nos salvar, mas de todos os ensinamentos dessa salvação, ele nos ensinou a falar com o Pai e ver Deus como Pai. A oração é uma das ferramentas mais eficazes para qualquer tipo de pecado que existe em nós. Jesus, que veio para nos ensinar a orar, decidiu não falar em línguas. Você sabia disso? Que Jesus, ele não falou em línguas? Por que ele não falou em línguas? Simples. Porque Jesus veio de uma outra era. Ele veio para nos ensinar a orar ao Pai da oração mais simples que poderíamos entregar. Jesus veio de uma era onde ele viria para dar vista aos cegos. Essa é a profecia através do Messias. Mas quando o Espírito Santo desceu, a evidência do Espírito ao descer em Atos 2 foi falar novas línguas. E você percebe que o falar em línguas era um ato de adoração e também de oração. Percebe-se que eles dois estão vinculados ao mesmo propósito. Assim como Jesus, ele veio para nos ensinar a orar uma oração eficaz. O Espírito, ele não só veio para nos ensinar uma oração eficaz, ele veio para funilar a oração e dar uma oração perfeita à entrega ao Pai. É por isso que a oração em línguas, a primeira expressão da oração em línguas é nos ensinar a orar. Isso mesmo. Além de autoedificação, você tem que aprender que oração em línguas é uma oração perfeita. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim, que se você ora em português por 1 hora e você ora por 5 minutos em oração em línguas, pode ser mais eficaz do que 1 hora completa você entregando. Tudo porque a oração em línguas é uma oração eficaz, uma oração certeira, que o próprio Espírito te direciona. A segunda coisa que você tem que aprender sobre oração em línguas é que ela foi derramada para que o não crente pudesse crer em Deus. Isso mesmo. Você se lembra de 1 Coríntios, capítulo de número 14, que vai falar sobre a era dos dons, da profecia e do falar em línguas? A Bíblia diz que, por incrível que pareça, a profecia na nossa língua materna, isso é uma evidência para o crente, é para a edificação do crente. E o falar em línguas é para a edificação do não crente. E quando eu digo edificação, é para que ele possa crer em Jesus Cristo. A maior prova disso é que em Atos dos Apóstolos, em uma imersão que o Espírito decidiu entregar, muitas pessoas foram convertidas. Por quê? Porque eles ouviram uma pregação? Não. É porque eles viram 120 homens falando em uma língua diferente, em uma língua que eles não tinham propriedade para falar. E aquilo foi conversão para os não crentes. O nosso tempo está conturbando o que é profecia. Eles estão pegando a profecia em português e entregando para o não crente. E a profecia em línguas entregando para crente, sendo que é totalmente inverso. Isso é uma era em que o Espírito veio para ser derramado. A oração em línguas, além de ser oração, então ela pode ser uma profecia para que o não crente possa também
acreditar no nosso Deus. E isso só pode ser uma profecia se também tiver uma auto-interpretação. Além do dom de línguas, também tem o dom de interpretar as línguas. E aquele que busca em línguas também deve buscar essa interpretação para que o não crente possa também conhecer a verdade. Você já parou para se perguntar o porquê o último dom teve que ser na língua? Você já parou para se perguntar o porquê o Espírito Santo quis entregar logo o último dom na língua? Ele poderia entregar um último dom nas mãos? Ele poderia entregar o último dom nos olhos? Ele poderia entregar o último dom na nossa consciência? O Espírito Santo poderia entregar o último dom no nosso coração? Mas ele decidiu olhar para a nossa língua e dizer: eu vou entregar o último dom na sua língua. Aí a gente vai entendendo um pouquinho que a oração em línguas não é somente uma oração, mas é uma intenção do Espírito de pegar a menor parte do corpo, mas a que também mais domina o corpo. Quer ver? Quando o livro de Tiago foi escrito, Tiago escreveu dizendo que aquele que domina a língua, esse é um varão perfeito. Meu Deus! Esse que domina a língua é um varão perfeito. O que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que o que mais domina o seu corpo não é os seus olhos. O que mais domina o seu corpo não é o seu coração. O que mais domina o seu corpo é a sua língua, a ponto que se alguém não pecar com a língua, este é um varão perfeito. E é por isso que Tiago também vai dizer que assim como um grande barco é dominado por um leme, que vai levando ele a qualquer lugar que o leme almeja, assim também é o corpo com a língua. A Bíblia também vai dizer que o próximo exemplo que Tiago vai dar é: assim como um boi é dominado por um cabresco, assim também a língua domina o corpo humano. E é por isso que o Espírito Santo, sabendo que na era que ele veio é a era da santidade, aonde o Espírito veio para te santificar, para que você possa ir até o nosso Jesus Cristo e estar pronto para as bodas do Cordeiro, ele olhou e percebeu: aonde eu poderia entregar um dom que poderia santificar tão rápido uma igreja que precisa ser preparada para um noivo que espera. É por isso que ele olhou e disse: de todas as eras que pode santificar uma pessoa tão rápido, não existe outra a não ser a língua. É aí que o Espírito Santo olha para você e diz: já que a língua pode dominar o corpo todo, eu vou pegar a língua do crente e eu vou dominar o corpo dele por completo. Porque quem rege a língua, rege o corpo. O que o Espírito Santo estava dizendo? Ele estava olhando para nós dizendo: eu quero te dar um dom, que quando você abre a boca para falar, todo mundo vai ter um entendimento que quem está sobre a tua vida não é homem. Quem está sobre a sua vida é Deus. Eu estou dizendo para você que o poder das línguas é o Espírito te dominar por completo. É o Espírito colocar uma rede dizendo: este é um varão perfeito. Você não consegue perceber que quando você fala em línguas, o Espírito Santo está te santificando? Você não consegue perceber que quando você fala em línguas, o Espírito Santo está te viabilizando para você entender e te preparando para que você possa ir mais longe? O Espírito Santo vai te dominar por completo e ele vai começar pelas tuas línguas. Ah, mas pastor, a língua não é para todo mundo. Quem disse para você que a língua não é para todo mundo? Você viu na Bíblia isso dizendo? Eu vou te provar na Bíblia que a língua é um dom para todos. Primeiro, que você mesmo disse que a língua é para autoedificação. E o que é edificação? Edificação é exatamente aquilo que precisa antes de levantar uma casa. Você se lembra que uma casa, para ficar de pé, ela precisa de uma edificação. Ou seja, quando você diz que o dom de línguas é para edificar a si mesmo, você está dizendo que não tem como construir nada a não ser se não tiver uma edificação. E nós temos uma edificação através de quem? Do Espírito Santo. Segundo, a Bíblia diz que aqueles que crescem em Jesus mostrariam um sinal. Primeiro, eles pisariam em serpentes e não seriam contaminados pelo veneno da serpente. Segundo, eles falariam em outras línguas. Então, só pelo fato de você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já entra na classe que foi preparada para o próprio Cristo, dizendo que a evidência seria falar em outras línguas. Seria muito injusto o próprio Jesus nos ensinar a orar, na era do Espírito, ele aperfeiçoar e a gente não poder falar em línguas. O Espírito Santo não veio para entregar dons para favoritos, muito pelo contrário. Se a oração é o ensinamento mais perfeito de Jesus,
É óbvio que ele quer também que você fale em línguas. Pastor, então o porquê eu não falo em línguas? Simples. Oração em línguas não tem nada a ver com um novo nascimento. Normalmente a gente sempre fala que a evidência do nascer de novo é falar em línguas. Não, nada a ver. Não tem como a gente vincular a isso. Até porque, se você for parar pra pensar, que quando um bebê nasce, ele já nasce sabendo falar? Não, é impossível um bebê nascer e já saber falar. Então também é inviável a igreja dizer que a evidência de um novo nascimento é falar, porque é antinatural. Então o que a gente tem que entender é que quando o Espírito nos vivifica, nos fazendo nascer de novo, uma criança também tem que aprender a falar. Assim como a gente nasce de novo, o Espírito também quer dar um dom de um novo idioma. Pastor, o porquê eu ainda não aprendi? Você não aprendeu, talvez não é porque você não nasceu de novo. É porque você não deixou o Espírito te ensinar. Talvez você está olhando, está com medo, porque está dizendo o dom cessou. E não, o Espírito Santo, ele continua sendo o mesmo. Em Provérbios diz que a língua tem o poder de incendiar qualquer cidade. O Espírito Santo, olhando para isso, disse: já que a língua tem o poder de incendiar qualquer cidade, ele veio para nos avivar. E o que é avivamento se não fogo derramado? É por isso que ele disse: o avivamento não iria começar por outro lugar, irmãos. O avivamento de Atos 12 não começou em outro lugar, a não ser nas línguas. Por quê? Porque se Provérbios disse que a língua tem poder de incendiar uma cidade por mal, imagine o que o Espírito Santo pode fazer quando colocar uma brasa na tua boca. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo vai derramar um dom de línguas diferente na sua boca. Não existe nenhum avivalista que não falasse em línguas. Não existe nenhum homem que mudou a igreja que não tivesse esse dom. E eu quero profetizar para você que através desse ensinamento, o Espírito Santo vai pegar a menor parte do seu corpo e vai entregar um dom extraordinário para você. Existem diversas profecias nos mostrando que a vontade do Espírito é nos entregar esse dom, que a vontade do Espírito é nos fazer falar em novas línguas. Você que é batizado em línguas, você que fala em outras línguas, o porquê você não tem falado? O porquê você tem se retraído? Existe uma crença dentro do seu coração que você só pode falar quando sentir. Não. Esse é um dom que você não precisa sentir para falar. Você precisa falar simplesmente porque isso vai te edificar e vai te fazer um crente novo. Tem alguém que está esperando, eu não sinto mais, por isso não falo. Não. Existem vezes que minha esposa é prova disso, que eu acordo e eu já vou falando em línguas. Eu tô se preparando para trabalhar e eu tô falando em línguas. Eu tô trabalhando e eu tô falando em línguas. Porque eu entendi que eu não preciso sentir. Eu sou um ser espiritual. Eu não sou um ser que preciso sentir para depois ser espiritual. Muito pelo contrário. Eu sou espiritual e por isso que eu sinto. Em cada momento nós falamos em línguas. Sabe por que a igreja zoa desse dom? É porque eles não entendem o que o Espírito Santo tem para eles. Deixa o Espírito Santo pegar sua língua. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com o irmão. Não se esqueça de compartilhar, irmãos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e curtir. Eu tenho percebido que você não tem comentado. Então comenta aqui e eu quero a sua opinião do que é falar em línguas. Paz Fonte, fica com Deus.